Olá, bem-vindos a mais uma análise focada aqui no nosso espaço, sempre com o apoio do canal Mundo dos Concursos, ajudando você na jornada dos concursos públicos. Olá a todos! Hoje a gente vai mergulhar num tema quente do direito penal, o concurso material. A ideia é descomplicar isso de vez, né? Com certeza. É um tema essencial, cai bastante em prova. Então, para começar, vamos direto na lei. O artigo 69, caput do Código Penal. Vou ler aqui rapidinho. Artigo 69. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela. Ok, o texto está aí, mas assim, o que isso quer dizer na prática? Bom, é bem direto, né? Se a pessoa cometeu mais de uma ação ou omissão, e isso resultou em dois ou mais crimes, não importa se são crimes iguais ou diferentes. Certo. As penas de prisão, né, as privativas de liberdade, são simplesmente somadas. É o que a gente chama de sistema do cúmulo material. Uma soma mesmo. Uma soma direta. E essa parte final sobre reclusão e detenção. Ah, isso é importante. Se o resultado dessa soma incluir penas de reclusão e de detenção, a de reclusão tem que ser cumprida primeiro. Geralmente a reclusão é para crimes mais graves, sabe? Entendi. Tem uma lógica na hora de cumprimento. Exato. Organiza a execução penal. E, bom, dentro disso tem uma classificação que ajuda a entender melhor, né? O tal do concurso material homogêneo e heterogêneo. Isso. Eu ia perguntar disso agora. O que diferencia um do outro? É simples. Olha só. Homogêneo é quando os crimes são da mesma espécie, idênticos. Pensa no João. Ele pratica um furto numa casa. Uhum. E logo depois, em outra ação, pratica outro furto numa casa vizinha. São dois crimes de furto. Artigo 155. As penas dos dois furtos vão ser somadas. Homogêneo. Ok. Dois crimes iguais, soma. E o heterogêneo? Aí os crimes são diferentes. Pega o exemplo da Maria. Ela, num ato de raiva, incendeia o carro do ex. Isso é crime de incêndio, artigo 250. Certo. Depois, em outro momento, ela manda um monte de mensagens ameaçando a atual parceira dele. Crime de ameaça, artigo 147. Veja, um crime contra o patrimônio, outro contra a pessoa. Crimes bem distintos. Exato. Mesmo sendo diferentes, as penas também são somadas. Isso é o concurso material heterogêneo. A regra da soma vale para os dois tipos. Entendi. Faz sentido. Agora, tem uma coisa que parece meio contraintuitiva, talvez. O tal do concurso material benéfico. Como assim, benéfico? Ah, essa parte às vezes dá um nó mesmo. Mas a lógica é interessante. Pensa assim, o concurso material, com essa soma total, é visto como a forma mais, digamos, pesada de concurso, porque reflete várias condutas criminosas separadas. Certo, é a suma pura. Isso. Aí o código tem outras figuras, tipo o concurso formal, uma ação, vários crimes. E o crime continuado, vários crimes parecidos em sequência. Nessas outras formas, a regra de cálculo da pena normalmente é um pouco diferente. Pega-se a pena do crime mais grave e aumenta um pouquinho, uma fração. Geralmente mais vantajoso para o réu, né? Em teoria, sim, mas aí entra o benéfico. A lei diz que, mesmo nesses casos de concurso formal ou continuado, a pena final nunca pode ser maior do que seria se a gente simplesmente somasse tudo pelo concurso material. Ah, então o concurso material vira um teto. Exatamente. É um limite máximo. Funciona para garantir que uma regra que deveria ser mais branda não acabe piorando a situação do réu. É uma aplicação do princípio do favor-rei, sabe? A regra mais benéfica sempre prevalece, mesmo que seja do concurso material. Que interessante. Tem um exemplo para a gente visualizar melhor? Claro, vamos pensar num caso hipotético. Imagine um acidente de trânsito, uma única batida. Isso poderia ser concurso formal. Digamos que cause homicídio culposo, pena de 2 anos, e lesão corporal culposa, pena de 6 meses. Ok. Pela regra comum do concurso formal, a gente pegaria a pena maior, 2 anos, e aumentaria um pouco, tipo 16. Daria 2 anos e 4 meses. Certo. Agora, se a gente aplicasse a regra do concurso material, a gente somaria 2 anos mais 6 meses, totalizando 2 anos e 6 meses. Nesse caso, a pena do concurso formal, 2 anos e 4 meses, é menor, mais benéfica, então aplica-se ela. Mas se, por alguma razão,
o cálculo do aumento no concurso formal resultasse em, sei lá, 3 anos... Aí seria maior que a soma do material. Isso. Aí, por causa do concurso material benéfico, a gente aplicaria a pena do concurso material, os 2 anos e 6 meses, porque é menor, mais favorável ao réu. Entendeu a lógica do teto? Perfeitamente. É uma garantia importante agora. Vamos descer mais um nível nos detalhes. O parágrafo 1º do artigo 69 fala sobre substituição de pena. Vou ler aqui. Parágrafo 1º. Na hipótese deste artigo, quando o agente tiver sido aplicada a pena privativa de liberdade não suspensa por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição de que trata o artigo 44 deste Código. O que isso significa na prática? Significa o seguinte: se o juiz, ao condenar por vários crimes em concurso material, aplica uma pena de prisão que tem que ser cumprida mesmo, ou seja, não foi suspensa nem substituída por aquelas penas alternativas do artigo 44, como serviço comunitário, multa, etc. Ok. Prisão para valer por um dos crimes. Isso. Aí, para os outros crimes que estão nesse mesmo pacote do concurso material, também não vai caber a substituição, mesmo que, isoladamente, a pena desses outros crimes permitisse a substituição. É uma regra que, digamos, endurece um pouco quando já existe uma condenação à prisão efetiva no meio. Entendi. Uma coisa puxa a outra, então. E se as penas aplicadas forem justamente essas alternativas, as restritivas de direitos? Como é que funciona o cumprimento delas? O parágrafo 2º fala disso. Segundo que, quando forem aplicadas penas restritivas de direitos, o condenado cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis entre si e sucessivamente as demais. Penas compatíveis. Como assim? Compatíveis quer dizer que dá para cumprir ao mesmo tempo, uma não impede a outra. Por exemplo, imagina que a pessoa foi condenada a prestar serviços à comunidade durante a semana e também a pagar uma multa, prestação pecuniária. São compatíveis, né? Dá para fazer as duas coisas no mesmo período, elas são cumpridas simultaneamente. Certo. Agora, se as penas forem incompatíveis, aí tem que cumprir uma depois da outra. O exemplo clássico é ter 2 penas de limitação de fim de semana. Não dá para cumprir 2 limitações diferentes no mesmo fim de semana, né? Verdade. Então, cumpre uma primeiro. Quando terminar, começa a cumprir a outra, sucessivamente. A análise da compatibilidade, claro, depende muito das penas específicas aplicadas no caso concreto. Entendido. Muita regra específica, né? Mas acho que deu para pegar a essência. Recapitulando rapidinho, então. Concurso material é quando tem mais de uma ação, mais de um crime, e a regra geral é somar as penas de prisão. Exato. Pode ser homogêneo, com crimes iguais, ou heterogêneo, com crimes diferentes. Isso. Tem a regra do concurso material benéfico, que funciona como um teto para a pena não ficar maior do que a soma simples, mesmo em outros tipos de concurso. Fundamental essa regra. E vimos as regras dos parágrafos. Se tiver prisão efetiva por um crime, nada de substituir a pena dos outros. E as penas restritivas de direitos são cumpridas juntas se der compatíveis ou uma após a outra se não derem compatíveis. Acertei? Perfeito, é isso aí. A ideia central é essa. Pluralidade de crimes leva à soma das penas, mas sempre buscando um equilíbrio com a proporcionalidade e a possibilidade de executar a pena de forma justa. Esses parágrafos e a regra do benéfico ajudam nisso. Bom, para a gente fechar, fica uma reflexão, né? Principalmente para quem está na luta dos concursos. Percebem como entender cada detalhezinho desse, diferenciar as condutas, saber quando soma, quando compara, como executa, pode mudar completamente o resultado final para uma pessoa num processo criminal? A precisão na interpretação é tudo. Sem dúvida, faz toda a diferença. Agradecemos muito a quem acompanhou nossa análise de hoje, foi um mergulho importante nesse tema. Valeu, pessoal. E não esqueçam, o canal Mundo dos Concursos está lá, cheio de conteúdo para dar aquele apoio na sua preparação. Contem com a gente. Até a próxima. Até mais.